Olá, prefiro não me identificar, mas assisto e gosto muito do seu canal e sou apaixonado pelos relatos de lobisomem. Eu moro na Bahia, em uma zona rural, e resolvi contar o que aconteceu com o meu avô, chamado Seu Zé, e que ele conta até hoje. Quando meu avô tinha por volta de 20 anos, ele estava à procura de uma mulher para se esposar. Por esse motivo, ele saía sempre que tinha festa. Geralmente essas festas aconteciam bem longe da casa dele. E naquela época ele morava bem longe da cidade. E por isso ele tinha que andar em uma longa estrada de barro. Ele sempre andava com um fiel amigo dele, que se chamava Zé Preto. A mãe dele sempre alertava os dois sobre os perigos da noite, mas os mesmos a ignoravam. Ao chegar nas festas, ele sempre ficava até de madrugada, dançando com várias mulheres, e perdia a hora de voltar. Só retornava para casa quando já era de madrugada. Meu avô conta que em uma dessas noites, voltando para casa com um amigo dele, por uma estrada de chão, havia alguns postes de luzes, mas eles ficavam muito longe um do outro, e tudo o que restava era a lua para iluminar esses espaços sombrios, entre os picos de luz. No decorrer daquela caminhada, meu avô começou a escutar umas pegadas, como se fosse de um cavalo correndo ao longe, mas que de pouco em pouco iam aumentando. Em um certo momento, ele ouviu essas pegadas bem altas, como se estivesse um cavalo atrás dele. Ao se virar, avistou um vulto negro passando muito rapidamente para o outro lado da estrada, ao longe dele. Ao ver aquilo, na mesma hora contou ao seu amigo, que a princípio não acreditou, e ambos começaram a andar com passos mais silenciosos, para o que fosse que estivesse por ali não os notasse, para ir ao encontro deles. Ali eles já estavam caminhando e olhando para os lados, sempre procurando alguma coisa para se esconder, caso aquilo que estivesse por ali fosse ao encontro deles. Após passarem um dos postes, novamente eles entraram em outro ponto sombrio, e apenas a lua iluminava o ambiente em que eles estavam passando. Os dois achavam que o que quer que estava perto deles havia ficado para trás. Mas quando eles entraram naquele novo ponto sombrio e olhando para frente, eles viram uma fera que os dois relatam não ser desse mundo. Quando eles avistaram aquilo, aquela coisa havia acabado de parar de correr, se levantou e ficou sobre duas patas, a poucos metros na frente deles, mas que por algum milagre de Deus não avistou os dois. Os dois estavam ali paralisados, não acreditavam no que estavam vendo. Era uma espécie de cachorro muito grande, com uma pelagem negra como a noite, orelhas enormes que se mexiam de um lado para o outro, como se tentasse escutar alguma coisa.
garras muito grandes que fatiariam um porco em questão de segundos. E o rosto era bem feio, uma cara realmente medonha. Tinha olhos amarelos, como se fosse duas lamparinas acesas. Mesmo os dois estando a alguns metros daquela coisa, eles escutavam sua respiração, que era muito pesada. No peito daquela coisa havia uma mancha branca em formato de um círculo. Naquele momento, nenhum dos dois tinha dúvida. Aquilo era um lobisomem. Por estarem armados somente com um facão, os dois se agacharam e ficaram atrás de um gramado bem alto. Na mesma hora, eles começaram a rezar pedindo proteção, pois sabiam que se aquela coisa os vissem, seria o fim dos dois. E para a sorte deles, ou por um milagre de Deus pelo fato de estarem rezando, ali naquele silêncio, os dois escutando apenas a respiração daquela coisa, uma vaca deu um berro bem alto ao longe. E aquele ser do inferno deu um pulo enorme e adentrou entre os matos, dando passos muito rápidos para bem longe deles. Aquela coisa estava indo em direção a uma fazenda que não ficava muito longe do lugar onde eles estavam. Os dois contam que naquele momento viram suas vidas passar como em um flashback. Era como se tivessem nascido novamente. Quando perceberam que aquela coisa não iria mais voltar, os dois se levantaram e correram para casa o mais rápido que conseguiram. Chegando em casa, obviamente nenhum dos dois conseguiram dormir e ficaram o resto da madrugada agradecendo a Deus por ter saído daquela situação com vida. Naquela noite, o amigo do meu avô dormiu em sua casa, pelo fato da casa do meu avô ser mais perto. E quando amanheceu, ele foi correndo para casa, pois obviamente sua mãe estaria preocupada, pelo fato de que já tinha amanhecido e ele não tinha chegado. Meu avô foi com o Zé Preto até a sua casa, e quando chegaram lá, contaram para a mãe dele o que tinha acontecido, mas ela não sabia se acreditava ou não, pois pensava que era algum rolo deles, por conta da farra na noite anterior. Até que em um momento em que eles estavam lá, um vizinho que sempre passava pela casa do Zé Preto para cortar caminho para ir trabalhar, chegou lá contando que uma vaca de um fazendeiro perto dali estava no mato completamente estraçalhada. Ele disse que nunca tinha visto coisa igual na vida dele, mas que já tinha ido até a casa do fazendeiro avisá-lo do acontecido. Naquele momento, meu avô e o amigo dele, o Zé Preto, olharam um para o outro. Eles não tinham dúvidas. Com certeza era aquela vaca que berrou bem alto e o lobisomem saiu atrás dela. Ele pediu àquele vizinho que os levasse até lá, e a mãe do Zé Preto também foi junto. A mãe do Zé Preto já sabia da história que eles tinham contado, que foi o berro daquela vaca que os tinha salvado. Quando chegaram no local, o fazendeiro, dono da vaca, já estava presente, e junto com ele
Eles não puderam acreditar no que estavam vendo. A vaca estava totalmente irreconhecível. Sem conter os ânimos, meu avô e o Zé Preto contaram ao dono da fazenda o que tinha acontecido com eles na noite anterior. Mas o dono da fazenda começou a rir e não acreditaram na história dos dois. Como era um fazendeiro rico, uma vaca a mais, uma vaca a menos, não faria falta para ele. E ele apenas mandou seus empregados recolher e enterrar o animal. Mas meu avô e o amigo dele nunca mais saíram a pé naquelas estradas durante a noite. Boa noite.